Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Hoje vamos falar de promoção. Como promover a segurança alimentar e nutricional de forma sustentável em meu bairro, em minha escola, em minha cidade, em minha região. Saiba agora no programa Questões. Será que você tem uma boa alimentação? Tenho. Eu acho que tenho. Eu esforço para ter, né? A gente faz o máximo que pode para ter uma boa alimentação. Olha, a gente procura sempre, alimentar melhor mesmo, procurando verduras, frutas, principalmente essas com adubo orgânico, né? Como muita fruta, verdura, pouca carne, nada de fritura. Quando a gente está alimentando bem, a gente tem mais saúde, né? É durante a alimentação que o indivíduo adquire, por meio dos alimentos, os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo humano. Os nutrientes são substâncias químicas que compõem o alimento. São eles carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais. Nós temos que imaginar que o corpo, tudo que nós nos alimentamos, aquilo vai ser degradado, quebrado em pequenas moléculas, em pequenas partículas, para ser distribuído. E cada partícula daquela vai ser um pequeno tijolo na casa, que é o quê? O nosso organismo. Se o tijolo não é de qualidade, isso vai interferir numa casa. A má alimentação implica negativamente em vários fatores na vida do ser humano, podendo gerar graves complicações, como explica o nutricionista. Vou dar exemplos concretos que acontecem comumente. A pessoa fica muito tempo sem se alimentar e come muito, principalmente no horário da noite, que é o momento que ela chega em casa, que ela tem como relaxar, conversar com as pessoas que ela gosta. Nós ficamos um período muito grande, o nosso corpo ele vai fazer com que a glicemia abaixou demais, o corpo vai entender que está faltando alimento, vai mexer no metabolismo, fazer com que ele fique mais lento, além de outras alterações fisiológicas. Consequentemente, a hora que a pessoa for comer, se dentro do que ele criou está faltando alimento, ele precisa absorver tudo que entra. Consequentemente, essa pessoa vai engordar, vai aumentar a reserva, porque o corpo está compreendendo que está faltando comida. A reserva a gente utiliza na forma de gordura e, ao mesmo tempo, essa pessoa vai poder criar a longo prazo problemas nesse nível de regulação da glicemia. Ela está propensa a ter um diabetes em comparação a uma pessoa que tem hábitos regulares da alimentação. Bom, e para dar continuidade à nossa discussão falando sobre segurança alimentar e nutricional sustentável, nesse segundo programa continuamos em nossos estúdios com o Fabrício Furtado, coordenador-geral do INESP, Nilson Pereira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e com Dom Mauro Morelli, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Em Minas Gerais, como é o hábito de alimentação do mineiro? Quando nós falamos na alimentação do mineiro, nós podemos dividir naquela alimentação idealizada, que vamos pensar assim, que é a cultura nossa alimentar, que ela é muito característica, que foi baseada numa época que você tinha diversidade, que você tinha... E no que realmente acontece hoje. Hoje há uma certa padronização do que se alimenta, eu acho que não só no Brasil, mas quase que no mundo. Você tem a cultura nossa atual, a vida nossa é muito corrida, então você vai ver que todo mundo trabalha fora, chega correndo para almoçar, não dá tempo de ir em casa, almoça, fast food, a comida rápida ali. Então a gente fala alimentação do mineiro, a gente pensa naquela alimentação do restaurante, é o tutua mineira, é o frango com quiabo. Os doces, Minas gosta muito de doce, o torresmo, de fato a couve, o feijão, são muitos alimentos importantes. O problema desses alimentos é como é que eles são preparados, como é que eles são comidos, em que medida eles vão dar saúde, vida para mim ou não, Mas é uma riqueza a cultura mineira e a cozinha mineira também, saborosa, Mas nós temos que trabalhar que a alimentação de hoje mantenha o feijão, mantenha o arroz, até se for integral, a couve, o quiabo, são ingredientes importantes, o leite,
tudo isso é importante na saúde nossa. Então, a comida mineira é uma comida originalmente saudável. Ela vai ficando apurada, vai tomando certos caminhos, né? Mas a base dela é uma alimentação rica e diversificada. E às vezes a gente tem que lembrar o seguinte, a gente é o que a gente come, né? E às vezes futuramente nós vamos passar por problemas que é resultado de um passado que não vai ter volta, né? Então, se a criança cresce já num hábito alimentar, é dessas coisas aí vazias, né? Que é alguma coisa cheia de vento, né? Esses chips, essas coisas aí que não traz nenhum valor nutricional. Eu creio que o maior desafio hoje na segurança alimentar é fazer com que a alimentação corresponda àquilo que ela deve ser, um ato social, né? De diálogo, de encontro. O grande desafio, eu digo hoje, é colocar as famílias em volta da mesa. Devia ser coisa sagrada. Família não tem futuro sem mesa. E na mesa tem que ter o espaço, tem que ter a comida, né? As famílias deviam chegar a um acordo, pelo menos uma vez por semana, ter 2 boas horas em volta da mesa. Ali você alimentar tudo que a família é. Né? Ouvir a criança, ouvir o adolescente, acolher todo mundo, perceber, né? O que nós estamos vivendo, as necessidades, como é que nós resolvemos tudo isso, a partilha. Família é a escola da democracia e da saúde. Né? Em volta da mesa que você aprende o que é a participação e aprende a ser uma pessoa saudável nas suas relações, né? Com a família, consigo mesmo, com aquilo que põe na boca. Não, o desafio hoje é a criançada entender que eu estou pondo vida na minha boca, né? Então, aprender a fazer opção pela vida. Obrigado, Dom Mauro. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre como promover a segurança alimentar e nutricional de forma sustentável. Eu sempre quis dar aula. Para mim, é muito bom sempre aprender. E a melhor forma que a gente tem para aprender é ensinando. Além disso, conviver com os alunos é sempre muito bom. Desde criança eu parava na frente do espelho e ficava achando que eu estava dando aula para mim mesma. Então eu ficava ensaiando na frente do espelho, no banheiro, eu dando aula. Então desde criança eu sempre quis ser professora. Voltamos com o programa Questões, hoje falando sobre como promover a segurança alimentar e nutricional de forma sustentável. Dom Mauro, quais as ações o Estado vem desenvolvendo conjuntamente com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, nas regiões ou nos municípios, no Estado como um todo? O trabalho do Conselho como Conselho é articular a sociedade e o governo na elaboração e implementação desse direito básico e garantir que as pessoas tenham acesso a isso, né? Acho que nós fizemos avanços, tendo a primeira lei, essa descentralização da região, realizamos 5 grandes conferências. Quando eu cheguei a Minas Gerais, há 13 para 14 anos atrás, o monitoramento nutricional era precaríssimo, não havia dados digitalizados. Literalmente, eu perguntei onde é que estão os dados, o monitoramento, tudo em caixa de sapato. Fizemos na Prodenge um mutirão sem valor científico, somar tudo aquilo, digitalizar, só para ter uma noção, né? Houve uma evolução aqui no Estado de compreensão do direito, da articulação, surgiu Minas Sem Fome, tivemos que trabalhar para aquele que eu respondesse. Eu acho que é um conjunto de ações sociais das várias secretarias que precisam ser sistematizadas e ter um foco, um eixo. Então, em Minas já há uma base muito grande. Agora, a grande contribuição nossa foi conseguir que, com o governo Anastasia, nós tivéssemos um programa estruturador. O programa estruturador está na ação ordinária do governador, é ação prioritária. O nosso programa chama-se Cultivar, Nutrir e Educar. Ele se fundamenta naquilo que eu chamo de binômio indissolúvel. São 2 pilares de formação do ser humano. Então, esse programa, ele quer unir a escola e a casa. Eu estou dialogando no Senado com alguns senadores que estão com a Comissão de Educação. A ideia é ter uma proposta, uma audiência pública na qual já introduziríamos um senador, um projeto de lei
ampliando aquilo que é uma conquista do povo brasileiro. O maior programa de alimentação do mundo é a alimentação escolar, chamada merenda, né? Está na Constituição, de vez em quando tem uma lei. Nós temos uma lei nova que o presidente Lula, para resgatar um projeto que foi arquivado, fez a medida provisória e acabou sendo aprovada. A lei de grande transformação. E o nosso projeto aqui, o nosso programa, é de implementação. Então, você tem que trabalhar a educação, você tem que trabalhar a agricultura familiar, que é vocacionada e tem a primazia do abastecimento, e a saúde, né? Um programa só de 3 secretarias integrado. Isso é inédito, ninguém está fazendo no país um programa semelhante a esse. Não, é uma grande conquista nossa, né? É importante nos preocuparmos com a segurança alimentar em nosso dia a dia. Por isso, devemos levar em conta que os alimentos industrializados e os cultivados vendidos em feiras possuem pontos negativos e positivos, desde a produção até o ato do consumo. Hoje em dia, nós comemos muito alimentos industrializados. Então já existe um rigor ali que protege no sentido assim, aquele alimento não está estragado. Mas, em contrapartida, a gente perde alguns nutrientes que nós vamos encontrar só no alimento in natura. Como também a gente perde no sentido de não ter um alimento tão contaminado, porque de uma forma ou de outra existem substâncias que são colocadas para preservar aquele alimento e elas têm que ser de baixa toxicidade ou nenhuma toxicidade para o organismo. Dentro do que é colocado não tem problema. Mas se nós pensarmos que a gente não ingere só um alimento, a gente ingere muitos alimentos, o somatório disso faz com que o nosso corpo tenha que jogar aqueles resíduos fora. Por isso também a importância da hidratação constante, que muitas dessas substâncias são eliminadas através da urina. Júnior explica que alguns alimentos podem ser considerados mais saudáveis, mas que o poder nutricional deles deve estar dentro de um contexto de alimentação. Um alimento que é saudável para uma pessoa, ele não é necessário na vida da outra, porque temos diversas fontes dos mesmos nutrientes em alimentos diferentes. Cabe sim reforçar as verduras, porque você vai encontrar grande concentração de fibras, de vitaminas, de minerais. Cabe reforçar as frutas, incluindo as cascas, porque muita gente joga a casca fora e acaba ficando com o intestino preso, compra um produto caro, à base de fibra, e ele jogou aquilo fora. Cabe reforçar os sucos, porque são alimentos interessantes serem colocados em intervalos, porque vai ajudar nesses nutrientes. Cabe reforçar que o carboidrato é muito importante na vida da gente, inclusive para quem está querendo emagrecer, é a base da nossa alimentação. Agora, nós podemos modificar esse carboidrato, que é o carboidrato, né, por exemplo, o arroz, que é uma fonte de carboidrato integral. E Nilson, como que você vê, né, o produtor da agricultura familiar, como que você vê a possibilidade dele contribuir, né, com essa política de segurança alimentar, né, a partir dessas diretrizes, a partir desse programa? Olha, eu vejo em primeiro a questão, o interesse do agricultor. Ele tem que ter o interesse, ele tem que se interessar em querer fazer parte desse processo. Porque se ele pensar em ser um agricultor meramente para ganhar dinheiro, talvez ele não consiga estar fazendo parte desse processo. Porque, como Dom Mauro deixou claro, a gente, quando passa a ter essa concepção de que nós fazemos parte numa educação, a gente vai ter, inclusive, mais cuidados na hora de elaborar e produzir e trabalhar essa produção junto com a família. 9, 10 municípios de uma região têm que se unir. Prefeitos, câmaras municipais, diretores de escolas, nutricionistas, universidade, agricultores, agricultoras, para ver o que essa região produz em primeiro lugar. A partir daí é que o cardápio vai ser elaborado. Não, a partir daí é que você vai planejar, dentro da sazonalidade, né, os alimentos em qualidade e quantidade necessários. Né? É todo um processo, diria, político, inclusive. Você vai precisar de leis para isso. As câmaras municipais, né, vão autorizar esse planejamento. Obrigado. Programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, continuando a discussão sobre como promover a segurança alimentar e nutricional de forma sustentável.
unidades da FUNED-UENG em Divinópolis, Cláudio, Abaeté e Pitangui, 1.332 alunos recebem algum tipo de benefício para estudar. Nos 7 institutos mantidos pela Fundação, 314 estudantes foram contemplados com bolsas integrais do ProUni e 402 ganharam bolsas parciais do ProUENG, Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior da UENG, que oferece benefício financeiro de até 60% do valor da mensalidade. Além disso, a instituição mantém programas próprios que incentivam a permanência do aluno no ensino superior, como o Bolsa Trabalho e o Programa de Incentivo Acadêmico, e bolsas de iniciação científica e de extensão. É por isso que nos institutos mantidos pela FUNED-UENG, educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. Continuando a discussão aqui no programa Questões de hoje, falando sobre segurança alimentar e nutricional sustentável. Bom, para que a gente possa promover essa segurança alimentar, no dia a dia, Dom Mauro, como que o cidadão pode promovê-la e ter uma nutrição, né, para uma qualidade de vida e para uma saúde no seu dia a dia? Primeira coisa é abrir a janela, ficar feliz porque está vivo, ter gosto em viver. Se tem sol, bendito sol. Se tem chuva, bendita chuva, né? Você querer viver. A alimentação, a vida é um processo permanente de alimentação. Então, uma das coisas importantes é a atividade física, né? É caminhar. Eu quero ver se eu reduzo mais as minhas viagens, porque me prejudica na alimentação, no exercício, né? O caminhar é importante. E depois a alimentação, cada 2 horas. O ideal seria você, umas 5, 6 vezes por dia, ingerir algum alimento líquido ou sólido, né? Depende da hora do dia, né? À noite, depois das 8, já não é muito mais recomendável. Na Escola Municipal Professora Hermínia Corguzinho, em Divinópolis, foi iniciado em 2010 um projeto para a criação de uma horta. O objetivo inicial foi melhorar a merenda escolar e desenvolver ações sustentáveis com os alunos, além de incentivá-los a criar uma horta em suas casas. Inicialmente a gente tem aulas teóricas, né? Aí depois eles vêm para a horta e aí vão desenvolver as práticas. O que eles aprendem na teoria, eles desenvolvem com a prática. Preparando os canteiros, a época certa de plantio, o espaçamento de plantio das mudas, né? A irrigação. Enfim, eles aprendem a como cuidar de uma horta. O projeto faz parte das aulas de horticultura, ministradas na disciplina de ciências, para a turma da 7ª série. Nas aulas, os alunos são responsáveis pela plantação e pelo cultivo dos alimentos da horta. Ajudando a plantar é da parte que eu mais gosto, entende? É plantando, adubando, essas coisas. Eu ajudei a fazer os canteiros, a plantar alface, rúcula e couve. Eu ajudo a plantar aqui alface e também agou, colho para merenda aqui para nós alimentar. E ajuda a melhorar as notas dentro de sala, aprende a fazer horta em casa, esses negócios. O que aprendem na escola através da prática baseada na teoria, os alunos sabem onde devem aplicar. Eu acho interessante porque isso nós vai levar para nossa vida inteira, né? Porque isso fica, porque é uma coisa boa que a escola está fazendo. Não só para nós, mas para o... Acho que ajuda até o mundo, né? Dom Mauro, ressaltando então como que o cidadão, né, qualquer interessado que quiser participar ou conhecer mais informações na Comissão Regional, né, de Segurança Alimentar ou do próprio Conselho, a quem ele pode procurar, a quem ele pode recorrer, né, quais os espaços ele pode ter para poder ingressar, saber mais informações e participar de todas essas políticas? Então, o primeiro passo, eu acho que é você participar de um projeto social, que acabam dialogando entre si, né? E hoje há uma necessidade de muito diálogo, né? E de muitas iniciativas, ninguém esgota nada. Eu acho que o alimento, na minha compreensão, é caminho da paz. O Papa Bento XVI escreve uma encíclica sobre a caridade, a verdade na caridade, ou caridade na verdade, agora seja que foi de julho de 2009,
ele tem um número inteiro dedicado a essa questão. Ele diz assim: trabalhar pela erradicação da miséria e da fome no mundo é contribuir para preservar o planeta e para a paz mundial, né? A construção da paz passa para a preservação do meio ambiente, né? Nós dependemos de uma tênue faixa de vida que é a nossa cadeia alimentar, né? São 8 quilômetrozinhos que tem aqui em cima, né? Nós estamos dentro de uma redoma, né? A natureza se organizou de tal forma, né, que há um escudo invisível mais real, né? Nós estamos aqui bem protegidos. Preservar isso, senão o mundo vai acabar. Então, a preservar as fontes da vida, unir o povo em torno do alimento é o primeiro caminho da paz, né? Obrigado, Dom Mauro. Quero agradecer a participação de vocês e quero agradecer você também que está em casa e nos acompanhou na segunda edição desse programa em que falamos sobre segurança alimentar e nutricional de forma sustentável. Se você quer saber mais informações sobre esse tema, como contribuir e participar nos conselhos, tanto no Conselho Estadual, Conselho Municipal, nas comissões ou em quaisquer atividades que envolvam a segurança alimentar, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também nas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook.